Ô, Pará, boa tarde. Gostaria que você falasse desse momento do Guarani, né, que aí está novamente na busca pelo G4, encostou no G4. Também como que você está lidando com essa disputa com o Romário, né, que chegou recentemente na lateral esquerda. Como que foi sua conversa com ele também e com o Louser? Então, a gente teve 2 jogos dentro de casa e o nosso pensamento foi sempre vencer para poder chegar mais perto ainda das colocações ali em cima. E graças a Deus a gente conseguiu fazer o nosso trabalho, o nosso objetivo, que era as 2 vitórias. Em relação ao Romário, é um colega ali de trabalho, que veio para nos ajudar aí. A gente brinca muito ali, resenha muito, até ontem no jogo de sábado, quer dizer, a gente no intervalo ali conversou comigo e eu fiquei atento às orientações que ele falou, por ser um jogador mais velho do que eu e sabe, e tem mais um pouco de experiência. E eu ouvi e fui para dentro de campo com aquilo que ele falou, e graças a Deus a gente fez uma ótima partida aí e conseguimos sair com resultado positivo. Pará, vocês entraram para esses 2 jogos em casa contra a Juventude do CSA, talvez não pressão seja o termo correto, mas com uma responsabilidade grande de fazer o resultado, até por causa daqueles tropeços Figueirense, Fortaleza, Goiás, que acho que incomodavam bastante vocês. E aí vocês conseguiram 6 pontos, contra o Juventude não jogando muito bem, mas fizeram o resultado, e já contra o CSA com uma atuação um pouco mais sólida. O quanto que essas 2 vitórias em casa, talvez não apagam aqueles tropeços, mas tiram aquela carga que vinham, dá mais confiança, já que agora a sequência se inverte, né? É Vila Nova e São Bento fora de casa. A gente veio trabalhando demais nessas semanas aí, antes desses 2 jogos, porque tivemos 2 jogos contra o Figueirense e contra o Fortaleza, que foram adversário direto, jogos de 6 pontos. Infelizmente a gente não conseguiu sair com o resultado positivo e a gente ficou com aquilo na cabeça, né? Mas a gente foi trabalhando, o nosso grupo é um grupo muito forte e graças a Deus aí a gente conseguiu as 2 vitórias, conseguiu chegar perto ali do G4. A gente até teve momentaneamente ali no G4, aí o Avaí conquistou a vitória, mas a gente fazendo o nosso papel, buscando resultados positivos dentro de casa e fora de casa para a gente conseguir o nosso objetivo final. O Pará, durante todo o primeiro turno, a defesa do Guarani era o alvo das críticas mais pesadas. O Guarani sofria muitos gols, mas também marcava muitos gols. No segundo turno, o time hoje, depois de 9 rodadas do retorno, tem a melhor defesa do campeonato ao lado do Oeste. Foram 6 gols em 9 rodadas. A que você acredita essa melhora do setor defensivo? Realmente, no primeiro turno, a gente estava levando muitos gols, principalmente no final da partida, mas a gente conseguiu, no começo do segundo turno, aí, trabalhar bastante. Vimos onde a gente errou, para não acontecer o erro cometidos que a gente estava cometendo. A gente trabalhou bastante e graças a Deus a gente conseguiu amenizar isso aí, e a equipe ao todo veio trabalhando bastante para a gente não sofrer tantos gols que a gente estava sofrendo. A galera ali da frente ali ajudando na marcação, e o conjunto ao todo, a equipe foi muito bem, e graças a Deus aí a gente vai manter essa pegada aí para conquistar o nosso objetivo. Pará, no último jogo era uma prova para a defesa, né, já que o CSA tem um dos melhores ataques da competição. Nesse próximo jogo a situação vai ser uma prova para o ataque, porque o Vila Nova é a melhor defesa do campeonato. O Guarani está criando muitas chances, mas está concluindo pouco. O que vai ser trabalhado aí para melhorar isso? Sim, a gente pegou uma equipe que tem saldos de gol muito mais do que o nosso ali. Uma equipe, um ataque muito bom da equipe do CSA. A gente conseguiu neutralizar os jogadores ofensivos deles. Conseguimos sair da partida sem gols, sem levar gols, e conseguimos fazer o gol, que foi o mais importante. Agora a gente vai pegar o Vila Nova, que é um adversário que veio aqui dentro de casa, difícil de se bater na questão defensiva deles, que eles são muito bem, mas a gente vai trabalhar durante as semanas aí, ver os pontos fracos deles, para a gente tentar atacar esses pontos fracos, para a gente conseguir o nosso objetivo lá, que é sair com os 3 pontos.
Ô Pará, quando você chegou aqui, você deu uma osciladinha, né? Acho que levou algumas rodadas ali para emplacar, depois fez gol, deu assistência. E ali um pouquinho antes de chegar o Romário, já tinha gente pedindo sua cabeça, querendo mandar para o banco de reservas. E você disse que o Romário é muito seu amigo, te deu até alguns toques. Então, a chegada dele, você acha que te ajudou de alguma forma? De que forma que te ajudou? E se você puder falar para a gente, o que ele falou para você ali no intervalo? Que tipo de orientação que ele te deu, né? Porque você disse que foi tão importante para você. Sim, no começo, né, foi um pouco difícil para mim, pela questão de não ter jogado no começo da temporada. Eu fiquei seis meses sem jogar e é um pouco complicado, mas fui pegando o ritmo de jogo, com a confiança do professor e dos meus companheiros. Fui dando o meu melhor e fiz aquilo que eu sei fazer de melhor. Depois teve acho que foi o jogo contra o Goiás. Eu falei com alguns companheiros que no primeiro gol que a gente sofreu o erro ali realmente foi meu, mas eu sempre fui com a cabeça erguida, porque a gente sempre tem um próximo jogo para mostrar. E graças a Deus aí eu fiz, depois desses jogos, boas partidas. A chegada do Romário foi importante também, não só pelas atuações, mas quando você olha para trás, você vê Romário e Marcílio ali, grandes jogadores que têm qualidade. Você tem que tirar algo a mais para poder sobressair, para tentar manter a titularidade. Em questão do jogo contra o CSA, que ele chegou em mim no intervalo e falou: agora fique mais focado na marcação, que o primeiro tempo foi bom. O que você já fez no primeiro tempo já foi muito bom. E eu ouvi isso, né? Fiquei muito mais focado na questão da marcação, porque eu sabia que a equipe do CSA vinha para cima, porque estava atrás do placar. E a equipe deles é uma equipe muito qualificada, com meio de campo de qualidade. Mas, graças a Deus, a gente conseguiu neutralizar eles ali e a gente conseguiu sair com a vitória. Ô Pará, durante a semana toda, antes do jogo contra o CSA, o Guarani bateu na tecla de que era uma decisão. Os jogadores estavam nesse clima, a torcida estava nesse clima. Agora também é uma decisão contra o Vila Nova. Como é que é trabalhar sempre nessa alta voltagem e dá para manter esse time pilhado no bom sentido, manter essa mesma pegada que foi contra o CSA para esse jogo fora de casa? Sim, dá para manter. A gente fez uma partida muito boa. Agora é fazer outra partida melhor ainda. O que a gente fez contra o CSA já passou. Agora a gente tem que focar em dar o nosso melhor, ainda mais fora de casa. Para a gente conseguir o nosso objetivo aí, que é chegar no G4, se manter no G4, que o campeonato é um campeonato muito difícil. Cada partida é uma partida importantíssima, uma final, e a gente encara desse jeito. Agora é mais uma final aí contra o Vila Nova, e se Deus quiser a gente vai conseguir sair com um resultado positivo de lá. Ô Pará, e dos próximos 3 jogos, o Guarani tem 2 aí com caráter também de decisão, né? Enfrenta o Vila Nova e depois recebe o Avaí, tem o São Bento no meio do caminho. Como é que está a conversa para essa sequência? Vocês colocaram em alguma meta de pontuação? E na sua visão, né, qual que tem que ser o diferencial? Não só nesses 3 jogos, mas nessa reta final do campeonato, até porque o campeonato anda muito embolado, né? Um time perde, por exemplo, o Atlético Goianiense perdeu para o Juventude. Qual que tem que ser o diferencial para sair com um resultado positivo dentro de campo? O nosso diferencial é principalmente o trabalho, e quando entrar dentro de campo a gente ter atitude. Agora a gente vai para um jogo importantíssimo aí, a gente pensa jogo após jogo. Não adianta a gente pensar contra o Avaí aqui dentro de casa, ainda tem Vila Nova e São Bento. A gente vai pensando cada jogo, e vamos enfrentar o Vila Nova, a gente vai esperar sair com um resultado positivo lá, para depois pensar nos outros adversários. Um campeonato que está sendo extremamente difícil, times que estão considerados lá embaixo ganhando os times que estão lá em cima, tirando pontos, mas a nossa equipe está focada aí para essa reta final, para a gente conseguir o nosso maior objetivo, que é o acesso. Pará, você falou aí da disputa lateral esquerda, que tendo o Romário talvez te faça até buscar mais, jogar mais para estar na frente ainda nessa briga por posição. E na sexta-feira vocês vão ter 2 titulares importantes, né? O Kevin, que
consolidou na lateral desde a saída do Lennon, e também não vão ter o William, os dois suspensos. O Humberto já confirmou, né, que vai o Felipe e o Fabrício Bigode, mas eu queria que você falasse nesse momento também de definição, quanto que o elenco vai ter que fazer a diferença, vai ter que ser um diferencial, jogadores que entram no lugar de titulares absolutos tenham que manter esse nível de atuação. Sim, o Humberto sempre conversa com a gente que nossa equipe é um grupo e que vai precisar de todo mundo. Aquele que não jogou nenhuma partida nessa reta final pode ser muito importantíssimo. O Kevin está suspenso aí, o jogador, para mim, é um craque mesmo, jogadorzaço, que está fazendo um excelente Série B. Mas temos o Felipe Rodrigues também, que é outro bom jogador, que eu sei que ele vai dar o seu melhor ali. E também no meio com o Fabrício Bigode, que é outro jogador que vai substituir o William. E a equipe eles sabem o que vão fazer ali dentro de campo, e agora é pensar aí no jogo contra o Vila Nova para a gente conseguir o nosso resultado positivo lá. Você falou sobre a orientação do Romário no segundo tempo para você segurar na marcação, mas no primeiro tempo a gente viu um Pará bastante ofensivo ali, buscando gol como todo o time do Guarani. E aí eu queria que você falasse com relação ao Jefferson Nem. Deu para perceber que vocês dois fizeram muitas dobradinhas ali pelo lado esquerdo. Quanto que a entrada desse jogador no time titular também te ajudou de maneira ofensiva? Sim, o Jefferson Nem foi um jogador extremamente importantíssimo ali nesse jogo, não só nesse jogo, contra os outros jogos. Eu estava falando com ele ali, orientando ele na questão da marcação, e falava também que queria ajudar ele lá no ataque, e graças a Deus a gente vai buscando cada dia um entrosamento, tanto nos treinos como nos jogos, e isso está saindo. Agora pegar o Vila Nova e, se Deus quiser, sair com a vitória lá. Ô Pará, o ano passado você não estava aqui, né? Mas o Guarani, nessa mesma altura do campeonato, assim que terminou a 28ª rodada, o time tinha perdido para o Oeste por 3-0, estava em um dos seus piores momentos na Série B, já no desespero ali, já falando de rebaixamento, estava na 15ª colocação e estava demitindo o técnico. Então, assim, era uma situação completamente diferente da que vocês estão passando hoje. Se você fizesse um comparativo sobre isso, né? Você acha que, diante dessa pontuação que vocês conseguiram, principalmente nas últimas 2 rodadas, vocês não devem provavelmente correr nenhum risco de rebaixamento. Você acha que a história vai ser completamente diferente da do que foi ano passado, em que o time só conseguiu se livrar da Série C na penúltima rodada? Eu estava lá no América, mas a gente acaba acompanhando o campeonato inteiro, né? A equipe do Guarani no ano passado estava lutando ali nas primeiras rodadas ali lá em cima, e chegou o segundo turno, começou a dar uma caída, né? Mas quando esse elenco desse ano, a gente botou umas metas, objetivos que para nós podermos alcançarmos. O primeiro objetivo nosso era manter a equipe na Série B. E isso está muito próximo, porque hoje em dia o número mágico que fala é 45, e a gente está apenas 1 ponto, faltando 10 rodadas. E esse tem sido o diferencial nosso. A gente vai conseguir esse primeiro objetivo nosso, e para a gente conquistarmos os nossos outros objetivos, que é colocar o Guarani no lugar onde ele nunca deveria ter saído, que é a primeira divisão. Até o final, você acha que vai dar para falar de série de acesso ainda? Sim, até o final, sim. Temos 10 rodadas aí, 10 finais aí, se Deus quiser vai dar tudo certo. Valeu.